Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite para todos. Nós queremos hoje fazer um estudo, uma reflexão e também apresentar algumas questões de estudo em Apocalipse capítulo 1 a 3, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Claro que o nosso foco aqui é relacionar aos nossos dias, não no sentido profético, como cumprimento, mas a aplicação por causa das dificuldades que eles viviam, ainda que fossem bem distintas das nossas, mas que com certeza pode trazer grandes aplicações para a nossa vida e assim bastante proveito para nós. Então, nós gostaríamos de orar ao Senhor e dar início a este momento. Que Deus possa nos edificar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nos ajude a aprender a tua palavra, a aplicar as nossas vidas e assim, ó Deus, a saber viver para a tua glória em todos os tempos, em todos os momentos. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, Apocalipse ele começa, e aí só para a gente poder já ter uma parte introdutória da carta do livro de Apocalipse, ele começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, veja a questão, para quem foi destinado, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Muito bem. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, uma coisa fundamental que a gente precisa sempre lembrar é que o livro de Apocalipse, na verdade toda a escritura, foi escrita para a igreja de Jesus. Eu digo isso porque parece que as pessoas às vezes têm a impressão que a gente tem que sair pregando isso tudo para o mundo, mas não é verdade. Aquilo que a gente encontra na revelação, primariamente é pregado para a igreja, porque foi escrito para a igreja. Veja, ele diz que ele está revelando aos seus servos, né? Ele não diz isso para todas as pessoas, não, estou revelando aos meus servos. E também, quando ele destina o livro, João, ele escreve destinando às 7 igrejas, é o versículo 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. A gente vai ver a mesma coisa nas cartas, em geral, nas cartas de Paulo, cartas gerais, a gente vai ver que sempre para a igreja, isso é importante a gente lembrar. Ou seja, não é o mundo que recebe as exortações para se santificar. Olha, a Bíblia está dizendo que vocês têm que ser santos, que vocês têm que fazer isso, aquilo, outro. Aí você vai e prega para o mundo como se chamasse o mundo para isso. Mas, primariamente, não é para o mundo que a Bíblia está sendo, foi escrita, está sendo anunciada, está nos falando. Ela está falando para a igreja. Ou seja, quando ele exorta para se santificar, se corrigir, se arrepender, não é o mundo, é a igreja. Então, a gente sempre tem que lembrar disso para, primariamente, aplicar o texto à igreja, tá certo? E também não é o mundo que é confortado com a revelação. Inclusive, Apocalipse que anuncia aquilo que aconteceria a partir daqueles dias, né? A revelação daquilo que aconteceria nessa última etapa da história humana, que é inaugurada por meio da crucificação e ressurreição, ou seja, inaugurada por meio da obra do Senhor Jesus. Então, essa última etapa, ela é revelada à igreja, para conforto, para que a igreja saiba que tudo está sob controle, que Deus está à frente de tudo, que nada sairá do controle. Inclusive, Apocalipse fala de guerras, fala de fome, fala de mortes, fala de uma série de problemas, e quando fala sobre esses problemas, ele fala para a igreja, para que a igreja saiba que está tudo sob controle. Olha, é Deus que está dizendo, vai acontecer isso. Então,
Bom, o que eu vou fazer? Eu preciso aprender a viver nesse período, porque quem disse que ia ser assim foi Deus. Não foi um personagem da história, como no caso de Apocalipse, os imperadores romanos. Eles são a causa de todos os males, ou de boa parte dos males que estavam acontecendo sobre a igreja, mas foi Deus quem disse, vai acontecer. Então, no final das contas, a igreja precisa olhar para tudo isso e olhar para Deus e assim, eu preciso saber viver porque Deus disse que ia acontecer. Então, ele está me dizendo que eu tenho que saber viver aquele momento. Porque senão a gente vai ficar só reclamando, e isso não é proveitoso para a igreja, nem glorifica a Deus, né? Porque parece que Deus não tem controle de nada, né? Parece que o inimigo tem muito mais controle sobre a situação do que o próprio Deus. Não pode ser assim, não é verdade, isso não é real. Porque senão, imagina, estaríamos perdidos, né? Estaríamos completamente perdidos. Então, a igreja de Deus é responsável por guardar a palavra de Deus. Então, ele revela para a igreja guardar e, inclusive, transmitir adiante. É só lembrar o que Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Ele diz que, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, e aí, claro, é a igreja do Antigo Testamento, né? E também ele nos diz lá em 1 Timóteo 3,15, aí se dirigindo à igreja do Senhor Jesus do Novo Testamento, também, não só, mas também, ele diz que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja deve pegar a palavra do Senhor que está sendo dirigida a ela, é para ela. Ou seja, você que é cristão, receba essa palavra para você. Não receba essa palavra assim, eu aprendi, agora eu vou ensinar ao mundo, como se fosse assim. Não, Deus não está me exortando, Deus não está me corrigindo, Deus não está me falando comigo essas coisas. Para mim é só coisa boa, só coisa bonitinha, agradável, doce. Para o mundo é coisas ruins. Não é verdade. Toda a palavra é destinada à igreja. Se for uma exortação, é destinada à igreja. Se for uma promessa destinada à igreja, toda ela é destinada à igreja. A igreja guarda. E aí o que é que acontece? É porque, na verdade, a igreja é que é a responsável para transmitir ao mundo a pregação do evangelho que conduz a Jesus. A pregação que é dada ao mundo, que é anunciada ao mundo, ela é muito básica. Porque, no final das contas, você não vai estar apresentando um estudo sobre, por exemplo, o batismo, digamos, e ensinando as pessoas que nem sequer conhecem Jesus, nem se converteram, né? Então você anuncia ao mundo o básico. Qual é o básico? A mensagem é o evangelho. Paulo pregava para o mundo o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele anunciava o evangelho, como Jesus, né, anunciou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, anuncia o básico, é mostrar que Jesus é o Senhor e Salvador, mostrar que as pessoas são pecadoras. Essa missão é da igreja. Tá? Essa é a missão da igreja. A igreja recebe toda a palavra e anuncia ao mundo a mensagem do evangelho, para que quando as pessoas verdadeiramente se converterem na mensagem do evangelho, elas possam então começar a aprender, né? se tornaram cristãs, foram batizadas, receberam então todo aquele sinal, inclusive também foram abençoadas pelo próprio Deus, até porque senão não há conversão sem o agir do Espírito de Deus na vida do pecador, né? E então ela possa começar a compreender a palavra do Senhor. Então a igreja tem essa missão, né? Mateus 28, versículo 18 a 20, nos fala e de pregar o evangelho a toda criatura. Então o evangelho é a mensagem para o mundo. Mas esses livros todos, toda a palavra de Deus foi escrita para a igreja. Aí o que acontece é uma coisa interessante, que a gente quer entrando aqui em Apocalipse. Há uma distinção entre os destinatários do Antigo e do Novo Testamento. Não sei se você já percebeu isso. Muito interessante. No Antigo Testamento, Deus fala para quem? Deus fala para nações. E mais especificamente é Israel. E depois há uma divisão, né? Então fica tribos do norte e tribos do sul, Israel e Judá. Então, quer Israel por inteiro, né? Quando ainda não havia sido dividido, a nação ainda era uma só. Ou quer a divisão, ou seja, tribos do norte e tribos do sul, Deus fala para nações. É muito abrangente, O que acontece no Novo Testamento é curioso porque Deus não fala para nações, ainda que
o evangelho deve ser pregado para nações inteiras. Mas Deus fala para igrejas locais. Igrejas locais. E ele especifica, há uma distinção de uma igreja para outra. As cartas de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, veja, são igrejas locais. E no caso ali estavam em cidades, era a igreja da cidade. Então são grupos menores, mais específicos. E as igrejas das cartas de Apocalipse, as 7 igrejas, também são igrejas locais. Né? Capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. Ou seja, ele direciona a palavra a um grupo bem menor, não é tão abrangente como naquele período a palavra do Senhor dirigida a uma nação inteira, normalmente a um povo inteiro. E veja que isso já nos mostra que Deus trata cada igreja local dentro de sua realidade. Veja que nas cartas, inclusive de Apocalipse, que nós vamos ver, há uma distinção de uma igreja para outra. Bom, por exemplo, vamos começar ali. Capítulo 2 ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz o que conserva a mão direita, os 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Veja, até aí já é suficiente, porque a gente já vai ver a diferença. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Não é a mesma coisa. Se você pegar todas as 7 cartas, encontrará características diferentes. Cada igreja tem um problema, cada igreja tem uma característica, cada igreja está passando por uma necessidade, cada igreja precisa de uma palavra específica. E isso é muito interessante, deve nos fazer refletir, porque essa característica do Novo Testamento ela é muito proveitosa em nossos dias, ela ainda é aplicável aos nossos dias. Ou seja, a igreja aqui presbiteriana em Caxias do Sul tem uma realidade, tem uma necessidade, é um povo específico. A igreja presbiteriana de uma outra cidade, Farroupilha ou Sapiranga, ou seja qual for a cidade, pensando no Brasil inteiro aí, tem outra realidade, outra necessidade, outros problemas. Portanto, significa que a gente precisa saber qual é a necessidade local para que a palavra de Deus vá em acordo. Como Paulo fez. Nem mesmo as cartas que são consideradas de certa forma, em geral, como circulares, que o termo dizer que elas são circulares não pode ser usado para anular aquela relação mais pessoal. Porque há sim uma relação pessoal. Você vê que ele está se dirigindo a uma igreja específica e tem problemas específicos. Mas como o conteúdo, ele é um conteúdo que aparentemente poderia se encaixar em qualquer igreja, então termina sendo considerado uma carta circular. De fato, poderia ser lido por todas. Mas todas elas podem ser lidas por todas as igrejas. Inclusive nós todos usamos todas elas. Mas todas elas têm uma pessoalidade. Nenhuma delas deixa de ter. Nenhuma. Até Romanos foi escrito para uma igreja específica. Veja, é muito abrangente na exposição do Evangelho, mas a carta de Paulo aos Romanos tem conteúdo específico. Você vê que na saudação, e tanto inicial quanto final, ele está pensando num grupo específico, e isso mostra que ele realmente está dirigindo sua palavra a necessidades locais. Então, isso é bom para a gente aplicar hoje, para que a gente não simplesmente generalize, né? Tudo igual, os cristãos são todos iguais, as igrejas são todas iguais, e parece que o que importa é anunciar a mesma mensagem. Ainda que, e aí esse ponto também é fundamental, é que a doutrina é a mesma, com certeza. Não é uma doutrina ensinada para cada igreja diferente, não, a doutrina é a mesma. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina? A doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos aplicada a uma necessidade específica. Porque nem todo mundo está passando pelos mesmos problemas, nem todo mundo tem as mesmas dúvidas, nem todo mundo tem as mesmas necessidades, nem todo mundo está precisando das mesmas coisas. Então, há um tratamento local. Isso é muito bom, porque não faz a gente se sentir como um na multidão. Eu sou só mais um na multidão. Deus falou com todo mundo como se ele não se importasse com a minha pessoalidade, com as minhas particularidades.
mas ele não só conhece quem eu sou, né? Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, mas ele, de fato, quer tratar a minha vida de forma pessoal. É por isso que você passa por um problema que eu não passo. Você passa por um tratamento de Deus que está nesse processo de santificação, operando em nossas vidas para nos conduzir à eternidade. Ele trata com você de um jeito e trata comigo de outro. Ele trata comigo de acordo com as minhas necessidades e trata com você de acordo com as suas necessidades. Entende? Então, é o que acontece pelo fato de Deus trabalhar as peculiaridades. Ele trata desse jeito. Então, é importante você ver que há no Novo Testamento, sim, uma palavra para igrejas locais, destinadas a realidade, necessidades específicas. Certo? Eu gostaria, então, para a gente ir entrando já nos capítulos de 1 a 3, falando sobre as igrejas e seus mensageiros, eu gostaria que nós dessemos uma lida no versículo de 9 a 20. Então, acompanhe aí a leitura de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 a 20, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós temos aqui 2 figuras que a gente quer tratar. Veja que ele traz a figura dos 7 candeeiros. Tá? Aí nós vimos versículo 12 a 13 fala dos 7 candeeiros, versículo 20 também fala, e até no capítulo 2, versículo 1, ele fala sobre os 7 candeeiros. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, a primeira figura são os 7 candeeiros. Mas tem uma outra figura. A outra figura, que aparece no versículo 16, 20 e 2:1 também, no 16 diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. São as 7 estrelas. Essas 2 figuras aqui são importantes, e nós precisamos olhar para elas. Então, em Apocalipse, Cristo anda no meio dos candeeiros, ou seja, Cristo está no meio da sua igreja. E aí, como são os 7 candeeiros, não no meio de um por um, mas no meio do todo, então Cristo está no meio de sua igreja de forma abrangente. Ou seja, ele é o Senhor de toda a sua igreja, ele é o Senhor de toda ela. Ele é o Senhor não só da igreja local aqui, mas da igreja local ali. Ele é o Senhor de toda a sua igreja. E nesse ponto, há uma unidade do povo de Deus, é uma igreja. Observe que isso nos traz a questão da unidade, que nós não sabemos mais trabalhar. Por quê? O modernismo ele trouxe um problema muito sério para o mundo que contribuiu com esse problema da decadência moral que leva a sociedade a uma série de problemas relacionados à família, a uma série de problemas hoje que tem a ver com uma mudança de perspectiva lá atrás
desde que o modernismo começou a ser desenvolvido, que é o individualismo. Observe que, inclusive, nós trabalhamos denominações, ou seja, cada um tem um jeito, cada um tem um seu. Então, o individualismo, ele pega aquilo que era uma unidade e transforma em frações, em frações. Então, nessas frações, cada um tem um jeito de ser. Claro, como nós falamos, existem as igrejas locais, mesmo numa unidade, mas elas não anulam a unidade. Hoje não temos mais unidade, você já percebeu? Hoje você vai encontrar uma pessoa de uma denominação brigando com uma pessoa de outra denominação e cada um quer criar sua própria doutrina, porque cada um se considera dono, digamos assim, do seu próprio rumo. Porque já não há uma perspectiva direcionada à unidade, mas à diversidade, o que apresenta seus problemas. E é o que nós estamos vendo em nossos dias, obviamente. É o fato de que nós não conseguimos mais um cristianismo só. Então, isso não porque, como disse, há várias igrejas, no sentido de uma igreja local em Caxias, outra em outro lugar, mas porque não há um diálogo que realmente mostre que nós somos um só. Né? Na verdade, há muito mais uma guerra, um conflito, do que uma unidade. É óbvio que não é dizer assim, queria um ecumenismo? De modo nenhum. Por quê? O ecumenismo são pensamentos diferentes e contraditórios que não tem como harmonizar, forçando uma unidade por causa de alguma coisa, eu diria, superficial em comum, ou alguma coisa por uma única razão em comum. Por exemplo, pode ser a questão, mas todos cremos em Cristo. Tá, beleza, e o ecumenismo é porque todo mundo acredita em Cristo. Ou pode ser uma outra razão, somos todos humanos. Então vamos ter que nos unir. Então é por uma razão que não é suficiente. Não é suficiente. Então o ecumenismo não é uma resposta. A unidade, ela prevê unidade doutrinária, unidade em que todo mundo quer entender a palavra, todo mundo quer realmente que haja um conhecimento da verdade, e não o que eu acho, o que você acha, o que o outro acha, o que o outro acha. Então a unidade, ela tem como um propósito ser também uma unidade fundamentada na doutrina. Uma doutrina, né? É só ler capítulo 4 de Efésios. Né? Nós temos uma só fé, né? Um só batismo, e assim vai. Então, é um ponto doutrinário em comum. E isso a gente não consegue mais. Né? Então, Cristo está no meio da igreja, de uma forma geral. Então, toda a igreja é dele. Em algum momento, ele vai encerrar esse problema do individualismo que gerou uma diversidade em si mesmado, em que cada um está olhando para si mesmo, e vai transformar outra vez, ou restaurar a unidade do seu povo. Porque ele está no meio da igreja. No meio da igreja. É claro que todo mundo vai ser dirigido à verdade, inevitavelmente, né? Porque Cristo é a verdade, e o conhecimento da verdade é fundamental, porque Deus é a própria verdade. Né? Então, o que acontece também? É que Cristo está no meio do candeeiro. O que significa? É que a igreja deve viver em torno de Cristo. Ele está no meio. A igreja deveria viver em torno de seu único Senhor e Salvador. Então toda a igreja como um todo, não importa se ela está aqui, ali, acolá, toda ela deveria girar em torno de Cristo. Que inclusive é o fundamento. Então, pensando na doutrina dos apóstolos, qual é o fundamento da doutrina dos apóstolos? É Cristo, é a pedra angular. Então, a doutrina dos apóstolos, mas a pedra angular é o próprio Cristo. Né? Ele é o fundamento da igreja. E toda ela tem que girar em torno dele. Não pode ser em torno de mim, em torno de você. Quando o humanismo, né, a Renascença, restaura ou traz de volta o humanismo greco-romano, e o humanismo traz muitos problemas. Você vai ver hoje o humanismo de uma forma muito comum nas músicas evangélicas cantadas, inclusive dentro da igreja, né? onde elas são dirigidas para as pessoas, para que elas se sintam bem. Você é precioso, Deus vai fazer tudo por você, e tudo, é como se Deus girasse em torno da igreja e não a igreja em torno de Deus. Então observe um ponto aqui importante, é que Deus já nos ensina, igreja, vocês têm que viver em função de Cristo. Vocês têm que viver em função dele e não o contrário. Porque, inclusive, para nós vivenciarmos esse momento
de lutas e dificuldades, da pandemia, todo esse problema que nós estamos de forma correta, nós precisamos ter, então, uma correta percepção da realidade e uma correta compreensão do que Deus quer de nós. E o primeiro ponto que nós vemos é que Deus quer que a igreja viva ou gire em torno de Cristo e não o contrário. Ou seja, você não vai confortar pessoas ou ajudar pessoas se você começar a ensinar para elas que Deus vai fazer tudo por elas e que tudo vai dar certo na vida delas porque Deus vive em função delas e assim por diante. Você trará um conforto real se você ensinar que Cristo está no centro, Ele tem controle e que aqueles que estão nele, portanto, têm o consolo de que Ele é o Senhor. O nosso consolo não é ensinar as pessoas que Deus é tipo um gênio da lâmpada mágica que você esfrega e então o que acontece é que Ele sai e atende todos os meus desejos. Isso não é um consolo, porque é falso, é falso. E não sendo verdadeiro, isso não vai acontecer de jeito nenhum. O nosso consolo é a verdade. E a verdade é que Deus está no centro. Cristo está no centro da sua igreja. E aí eu pergunto para você. Você está vivendo em função de Cristo ou você está fazendo com que Cristo viva em função de você? Você está vivendo para Ele ou você está tentando fazer com que Ele viva para você? Há uma diferença significativa e isso é importante. Então, a igreja tem que viver em função de Cristo. E os candeeiros, eles são de ouro, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando ele fala do candeeiro, ele diz que o candeeiro, ele era de ouro. O versículo de número... versículos a partir do 12, né? Voltei-me para ver quem falava, e ele diz que está no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, sua cabeça, seus olhos são brancos, os pés semelhantes ao bronze polido, e tinha na mão 7 estrelas. Né? Ele diz também que, quanto ao mistério das estrelas que viste na mão, e as 7 estrelas, e 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos e os candeeiros são as igrejas. Então veja que no versículo número 20, o candeeiro é de ouro. Então veja o valor. A igreja tem sim, com certeza, para Deus ela é valiosa. Esse valor está no fato dela estar em Cristo e isso já mostra a necessidade de sua vida de santificação, de sua vida dedicada ao Senhor. Ela tem um valor, tá certo? O valor que é dado pelo próprio Cristo, né? Porque é a sua ligação com Cristo que a torna valiosa, né? É o fato de Deus ter transformado pecadores em seu povo. E isso, o valor está exatamente nessa, né, no que Deus fez por ela, no fato de Deus ter abençoado, escolhido, dado seu filho e assim por diante. Então, veja que a igreja Cristo está no meio da sua igreja. Mas em Apocalipse também, Cristo tem 7 estrelas em suas mãos. É interessante, está na mão direita. Cada anjo de cada igreja está na mão do Senhor. E aí veja que nesse momento, ele tem as 7 estrelas, ele diz que são os 7 anjos, e todos estão na mão direita. Todos estão na mão direita. Só que a palavra anjo também pode ser traduzida por mensageiro. Aí que fica a dúvida. Ele está falando de um anjo mesmo? Mas o que seria esse anjo? Né? Haveria uma certa dificuldade em entender a relação do anjo com a igreja. Se ele está falando de um anjo no sentido de mensageiro, aquele que leva a mensagem, lembre que os anjos foram mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Né? Eles levaram a palavra de Deus para, por exemplo, Abraão. Abraão ouviu a palavra por causa de anjos também que falaram com ele, Isaac, Jacó, outros mais, né, que ouviram anjos aparecer. A Maria, no Novo Testamento, Maria também teve essa visitação de anjos, são mensageiros, estão levando a palavra de Deus. Então ele diz que há anjos, os anjos do Senhor, ou as estrelas que são os anjos das igrejas, estão na mão dele. Só que entendendo como mensageiro, podemos, de fato, aplicar a ideia de que é aquele que Deus escolheu e colocou em cada igreja para ser um mensageiro. Um mensageiro. Isso é importante. Um mensageiro da parte de Deus. Veja, não é um mensageiro qualquer, de homens, não é alguém que está ali para ensinar alguma coisa bonita e boa apenas, mas um mensageiro ele tem uma mensagem que vem de alguém.
Tá? Então essa mensagem que vem de alguém é a palavra de Deus, que vem do próprio Deus. Então, e ele tem na mão, então ele tem domínio, ele tem controle. Cristo tem o total senhorio sobre os mensageiros, sobre aquele que está em cada igreja como mensageiro. E a gente vai, obviamente, associar um presbítero pastor, né? E eles devem obedecer a Cristo. Veja, se o mensageiro está nas mãos de Cristo, então ele deve obedecer a quem? A Cristo. Observe que o mensageiro não tem como propósito agradar ou satisfazer os desejos e os anseios dos destinatários, né, que no caso é a igreja, mas de fazer a vontade daquele que enviou com uma mensagem. E a mensagem é essa, eu tenho que mandar aquela mensagem. Né? E raio de mim se não der a mensagem que o Senhor mandou que fosse dada para os destinatários. E no versículo de número 16, há uma interessante associação, quando ele diz que tinha na mão direita 7 estrelas, né, 7 anjos ou 7 mensageiros, um de cada igreja. E ele diz logo em seguida, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Parece que as duas expressões são propositadamente unidas. A palavra de Deus, como a espada de 2 gumes, e as 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 mensageiros. Essa associação ela é interessante e parece nos ter sido propositadamente colocada, as duas expressões juntas, para relacionar o mensageiro e a mensagem. Porque a mensagem que os mensageiros têm para a igreja é uma mensagem que ele chama de uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, a mensagem que o mensageiro tem que transmitir é essa espada, que é a palavra de Deus. Então, o mensageiro tem que obedecer ao Senhor, levar essa mensagem, uma mensagem que é a espada afiada de 2 gumes. Certo? E isso é importante, porque o compromisso, a obrigação é com o Senhor que tem as estrelas em suas mãos. Né? Então, sobre a relação mensageiro-igreja, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que nós lemos, diz que bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Veja, há uma relação entre o mensageiro e os destinatários. Aquele que lê é o mensageiro. Ele está levando a mensagem. Venham ler a mensagem do Senhor para vocês. E tal. E os destinatários vão ouvir a mensagem, vão receber a mensagem. Então, há uma relação entre o mensageiro e a igreja para quem ele deve se dirigir. Né? Então, o pastoreio da igreja de Jesus se dá por meio do fiel ensino da palavra de Deus. Veja que vemos isso no versículo 1 e todas as vezes que os capítulos 2 e 3 falam que a mensagem vem do Espírito de Deus dada à igreja. Então, a mensagem é uma mensagem de Deus e o pastoreio fiel é exatamente em transmitir com fidelidade. O que foi que o Senhor mandou dizer? Ele mandou dizer isso. Não pode inventar, não pode enrolar. Eu fiquei com pena de dizer a verdade, fiquei com medo de dizer a verdade. Não, a verdade é essa. Deus mandou dizer isso. Então, a pregação fiel da palavra de Deus é que é a transmissão da verdade, é que é o fiel pastoreio, né? Um bom mensageiro é aquele que transmite fielmente essa mensagem, né? Paulo diz em Atos 20:20 que ele não deixou de ensinar, de anunciar a palavra do Senhor, tanto publicamente quanto de casa em casa. Veja, não importa o local, a questão é que ele não deixou de ensinar a mensagem do Senhor. E é isso que os mensageiros têm que fazer, né? Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. E aí ele recebe uma mensagem. Interessante que não recebe a igreja direto, recebe um mensageiro primeiro. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve. E assim as 7 igrejas recebem cada uma mensagem, uma carta específica. Todavia, quem media é o mensageiro, que ele chama aqui, foi traduzido aqui por anjo. O mensageiro é quem leva essa mensagem para a igreja. E cada mensageiro deveria ser fiel, portanto, na pregação da palavra, tá certo? Como nós falamos, não é algo do mensageiro. Por quê? Observe, a mensagem é divina, não humana. Olha, versículo de número 7 do capítulo 2 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Veja, não é um anjo, mas o Espírito diz às igrejas. Versículo 11, a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim, no final de cada uma das cartas, ele diz que é para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, o papel do mensageiro é transmitir esta mensagem do Espírito do Senhor para a igreja, que nos foi revelada, e está aqui, inclusive, ele está se referindo especificamente ao livro de Apocalipse, né, que é a mensagem da parte do Senhor. E transmiti-la do jeito que o Espírito do Senhor manifestou, revelou ao apóstolo João, era fundamental, porque inclusive é assim que o mensageiro é considerado fiel. A mensagem ela é verdadeira, certo? No versículo 19 do capítulo 1, ele diz que escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer. Escreve, é verdade. No capítulo 21, versículo 5, diz a mesma coisa. Escreve porque essa mensagem é fiel. Ou seja, é verdadeira. Então, a mensagem não importa se ela é ruim ou boa. Importa que ela é a verdade. Ela é a mensagem da parte de Deus. Veja que no livro de Apocalipse, ele revela uma série de coisas ruins que iam acontecer. A igreja ia passar. Ele fala, desde a abertura dos selos, ele fala de guerra, de fome, de morte. Ele fala de uma série de problemas. É a verdade, e tinha que ser transmitida, vai acontecer isso. Não é para transmitir só coisas bonitas, boas e agradáveis aos ouvidos daqueles que ouvem, mas é para transmitir a mensagem verdadeira, não importa se ela vai agradar ou não. Para aqueles que verdadeiramente foram convertidos, toda a mensagem da parte de Deus será recebida como uma palavra maravilhosa, porque quer ela corrija, quer ela conforte, ela é uma palavra de vida. E a pessoa sabe que Deus está falando para glorificar o seu nome, transformar a vida dos que ouvem, do seu povo, para abençoar aqueles que creram no Senhor Jesus, ou aqueles que recebem a mensagem. E a mensagem tem implicações eternas. Veja que nos versículos que nós lemos, versículos que falam sobre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, também no final diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei que... E aí Deus diz que, olha, quem ouvir, perseverar, quem não desistir, quem for fiel, quem não abandonar. Então, quem realmente recebe essa mensagem, crê nessa mensagem e procura, então, glorificar a Deus, vai receber alguma coisa, ao vencedor. Então, essa mensagem tem implicações eternas. Ah, não quero dar bola não. Então, tem implicações também. Tanto tem implicações que lá no final, no capítulo 20, já tem a destinação de uns vão para o reino de Deus, Nova Jerusalém, ou Novo Céu e Nova Terra, e outros vão para o Lago de Fogo. Então, tem implicações. E aí eu pergunto para você, como você tem recebido a mensagem? Você tem recebido a mensagem como palavra de Deus, como palavra do Espírito do Senhor para a sua vida, para transformar, corrigir, para conduzir a Cristo e em Cristo? Ou você tem tratado como palavra de homem, né? Ah, o pastor está falando aquilo que ele acha. Então, tem implicações, tem implicações. É claro que o que torna a mensagem fiel e verdadeira é a pregação fiel e verdadeira. Não é a pessoa que prega. Hoje nós vivemos um período, isso também é bastante importante refletirmos, porque é bem característico dos nossos dias. Nós estamos vivendo um período de uma ênfase demasiada na pessoa. Né? Esse período que eu gosto de chamar de período dos popstar gospel. Há uma ênfase demasiada na pessoa. Não é a mensagem. Porque, não tenha dúvida, eu conseguiria provar isso, que pessoas importantes aos olhos dos homens de destaque cometem erros. Só que as pessoas já estão dando tanta ênfase na pessoa, em vez de dar ênfase no conteúdo, que elas não conseguem observar o que é certo e o que é errado. Elas só dizem assim, fulano falou, está falado. Então, tenha cuidado com isso. Isso, olha, eu sou pastor. E mesmo assim eu digo para a igreja, vocês têm que ouvir a palavra, analisem. Se eu estiver, vocês acharem que eu estou errado, falem. Pastor, tem certeza que é assim? O senhor tem certeza que está certo? Fale, não tem problema.
Vamos conversar, vamos dialogar, vamos procurar ver se eu estou certo na transmissão da mensagem ou se eu me equivoquei em alguma coisa e preciso rever a transmissão da mensagem. Isso requer, inclusive, da liderança, humildade. E aí o homem, né, mais do que nunca precisa ceder, abandonar o orgulho, a vaidade de querer mostrar que está sempre certo e assim por diante. E humildemente está pronto para ouvir as pessoas dizendo assim, eu acho que não é assim. É claro que quem diz assim, eu acho que não é assim, no mínimo também deve ter a humildade para saber que também pode estar errado. Como é que a gente vai então acertar? E aí, vamos relativizar? Não. O que a gente faz vamos para a Bíblia e juntos vamos ler, estudar, interpretar e ver se está certo ou errado a interpretação. Não há dúvida que só há um sentido. O texto não tem múltiplos sentidos. Deus falou para ser entendido de tal jeito. Nós é que às vezes não captamos bem a mensagem, não compreendemos bem o que ele quis dizer. Então, para que eu seja fiel no pastoreio, eu preciso ser fiel na transmissão da mensagem. Por quê? Porque é um mensageiro. O mensageiro é o que tem uma mensagem de alguém. Se você me diz assim, diga para fulano que eu saí e eu vou até esse fulano e digo a ele que você está esperando que em casa, ele vai lá, inclusive não vai encontrar. Então, eu fui infiel na transmissão da mensagem. Você me disse para transmitir uma mensagem e eu transmiti outra mensagem. A mesma coisa. Deus nos diz na sua palavra, diga ao meu povo isso. Diga ao meu povo, quer coisas boas de se ouvir, quer coisas ruins de se ouvir, ou seja, quer Deus esteja confortando, consolando, quer Deus esteja exortando, fale. Mas Deus, eu vou ter que dar uma bronca no povo? Vai. A mensagem é essa. Diga exatamente o que eu estou mandando. Porque as 7 estrelas estão na mão de Deus. Não é na mão da igreja ou de homens. Na mão de Deus. Cristo é que tem as 7 estrelas na mão. Então é para Ele que devemos servir e a fidelidade é para com Ele. E tudo isso tem implicações eternas. A mensagem pregada com fidelidade e recebida com humildade, com fé, com obediência, tem implicações boas. E não recebida tem implicações más. Assim como uma mensagem mal transmitida também vai ter implicações. Né? Vai ter implicações. Cada igreja deveria ouvir a mensagem transmitida fielmente pelo mensageiro. Veja que cada uma das igrejas ela receberá a mensagem por meio do mensageiro. Ela não vai direto, ela vai por meio do mensageiro. E o mensageiro, que deveria ser fiel na transmissão da mensagem, também deveria ser ouvido. Cada igreja deveria ouvir aquilo, inclusive as mais difíceis mensagens. Né? Vamos para Apocalipse 3, versículo 14. Imagine um mensageiro desta igreja tendo que transmitir essa mensagem. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, o mensageiro ia ter que chegar para esta igreja e ia ter que transmitir. Olha, não importa se a igreja ia ficar com ódio dele, se eles iam se aborrecer, ele tinha que transmitir. A mensagem é da parte de Deus, e ele tinha que transmitir a mensagem fielmente. Então, cada igreja deveria ouvir a mensagem transmitida fielmente. O que realmente é importante, o que é destaque, é a transmissão fiel da mensagem. Veja que não há nome, inclusive, de nenhum dos mensageiros. O importante não é o mensageiro, é a mensagem. O importante não é o mensageiro, é a mensagem. Ignorar a fiel pregação da palavra de Deus é o mesmo que ignorar o próprio Deus. É o mesmo. Veja como nós já mencionamos, né? Ele fala, ao vencedor dar-lhe-ei, melhor dizendo, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que
Ignorar a fiel pregação da palavra é ignorar o próprio Deus. Se você desprezar a pregação fiel, não é uma pregação infiel. Se for fiel, você está desprezando o próprio Deus. Isso é importante você observar, estar atento. Ser infiel na pregação da palavra é uma profunda afronta a Deus. Veja que ele condena os falsos pregadores, ou os que ensinavam coisas erradas, né? Capítulo 2, versículo 2. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E algumas vezes aparece, então, a indicação de pessoas ensinando falsas doutrinas, né? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Ele também fala da doutrina de Balaão, os que ensinam a doutrina de Balaão. Então, Deus diz que odeia. Eu odeio esses falsos ensinos, assim vocês devem odiar também esses falsos ensinos. Então, a infiel pregação, veja, esses que estavam ensinando uma falsa doutrina eram falsos mensageiros da mentira, né? E isso afronta profundamente a Deus. Eu não mandei você dizer isso. Eu não mandei. Eu nunca disse para você falar isso. Eu nunca disse para você dar uma mensagem completamente contrária àquilo que eu havia dito. Eu não disse que você estava livre para ensinar o que você quisesse. Eu nunca ensinei isso. Isso é suas ideias, suas invenções, suas criações, suas tradições, suas concepções. Eu nunca disse a você para ensinar isso. Eu disse a você para ensinar aquilo ali, ó, que está escrito aqui. Então, o não transmitir a mensagem fiel é para Deus uma afronta, porque o mensageiro está desprezando aquele que deu a mensagem, está desprezando o Senhor da mensagem. Deus dá uma mensagem, vem o mensageiro e traz outra mensagem, porque ele acha que é mais bonitinha, que agrada mais o povo e que vai encher a igreja melhor do que a mensagem fiel e verdadeira que Deus ordenou. Ah, Senhor, essa mensagem é muito dura, eu vou dar uma mensagem melhor. Eu acho que eu poderia modificar essa mensagem. Então, isso não agrada. Por quê? Porque isso afronta aquele que deu a mensagem. Afronta. A mensagem divina, transmitida pelo mensageiro do Senhor, conduz para a vida eterna. Veja que, quando ele termina de escrever para cada igreja, ele diz que aqueles que vencerem, aqueles que derem valor, vão ter recompensa. Então, a mensagem divina vai conduzir para a vida eterna aqueles que a receberem. E veja que essa mensagem dada para eles é dada em dias difíceis. É claro que os nossos dias são bem diferentes em termos de, por exemplo, perseguição. O pessoal já disse que a gente está passando por uma perseguição. Mas eu consigo pregar livremente o evangelho. Então, assim, não dá para tratar ainda. Talvez aconteça ali, lá mais para frente, nós começarmos a sofrer perseguição e uma série de problemas apareçam nesse sentido. É bem possível, sim. No momento ainda não dá para dizer isso, ainda que haja alguns problemas relacionados ao fechamento de igreja e tal, mas ainda não dá para dizer isso, porque como o contexto é a pandemia, a gente precisa se contextualizar. Todavia, nós estamos passando por um momento de lutas, e lutas requer que nós tenhamos um modo de lidar com a situação, né? Um modo de lidar com o problema. E eles estavam passando. Claro, o problema deles era muito maior, muito maior. Cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, igrejas estavam sendo maltratadas, e Deus quer que a gente saiba como lidar com a realidade, lidar com o problema. E ele fala para a igreja como lidar com isso. Vamos ver como é que ele deveria lidar. O que é que Deus requer da igreja diante das tribulações que estavam sofrendo, né? Vamos, versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então veja que, tomando como exemplo esse versículo, uma das coisas que Deus quer da igreja é que ela resista a qualquer ensino estranho da palavra de Deus. Então, qualquer ensino estranho deve ser repudiado. A igreja não pode estar acolhendo ensinos que são estranhos à palavra do Senhor. Deve resistir. Isso não importa de quem venha. Está errado. Então, não aceitamos. Não vamos deixar entrar um ensino errado só porque
alguém que a gente gosta falou, por exemplo. Então, o ensino errado ele é repudiado, ele deve resistir. O que mais? Ela deveria alimentar o seu primeiro amor, não deixando esfriar. Versículo de número 4, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, no momento da luta, não abandona o primeiro amor. Ela deve alimentar o fervor dentro dela, seja qual for a interpretação do que signifique isso, a paixão missionária, o amor pensando no relacionamento dos irmãos, a vida dedicada ao Senhor como satisfação, seja qual for a interpretação que se dê, a igreja deve alimentar o seu primeiro amor. Ela não pode deixar esfriar de jeito nenhum. Por quê? Problemas costumam, quando perduram, né, certo tempo, costumam fazer as pessoas ficarem desanimadas, né, começam a desistir. E esse é um problema desse nosso período. É que nós precisamos olhar para o Senhor e ficar forte. Olha, desistir por quê? Porque está passando por um problema, mas isso não anula a verdade de que nós precisamos estar firme no Senhor e Salvador, que a vida eterna vai chegar e assim por diante. As lutas nos provam. As lutas não devem nos fazer desistir de modo nenhum, tá certo? Então, alimentar o primeiro amor, continuar firme e fervoroso, né? Também que tivesse paciência e perseverança em meio à tribulação. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que a igreja precisa nesses momentos? Ter paciência e perseverança. Eu sei que todo mundo quer que isso acabe. Todo mundo quer que isso acabe. Olha, até quem não é cristão quer por questões financeiras, questão da saúde mesmo. A gente quer que esses problemas passem. Todavia, nós não temos o que fazer. Infelizmente, apareceu esse problema. A gente não sabe qual é o propósito de Deus especificamente. Dá para perceber que o contexto que nós estávamos vivendo da própria igreja não era bom. Então talvez até Deus esteja disciplinando a própria igreja. Mas a igreja precisa ter paciência e perseverança. Ela não pode desistir de jeito nenhum. Não pode também ficar estressada, não pode ficar afobada. Ela precisa ter paciência e perseverança. Tá certo? E continuar fazendo a obra do Senhor. Ela não pode parar. Vamos parar. Não é parar. Eu estou pregando a palavra. Eu estou fazendo a obra do Senhor. E assim a gente deve continuar. Vamos continuar adorando ao Senhor, continuar pregando a palavra do Senhor, estudando a Escritura, orando com os irmãos. A gente deve continuar, ainda que com toda a paciência, esperando que todo esse momento venha a passar. Lutando da forma correta, né? Lutando do jeito que deve se lutar nesse período, com paciência e perseverança. Inclusive, sabendo que Deus está no controle. Isso é muito importante. A soberania de Deus, digo e repito, ela não pode ser apenas uma teoria. Se Deus só é soberano quando tudo dá certo na tua vida, então tem algum problema com essa soberania. Deus tem que ser soberano quando tudo dá certo e dá errado. Significa que Ele também está por trás do que você gosta e do que você não gosta. Então tem que ser tratado desse jeito. Capítulo 3, versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, continua fazendo a obra. Eu abri uma porta, continue fazendo a obra. Então, lembra-me que alguém chegou para Francis Schaeffer, vi isso em algum lugar, não lembro bem, mas a mensagem ficou guardada no coração, na mente. Alguém chegou para Francis Schaeffer e perguntou: olha, e quando acabar o patrocínio daquele trabalho que ele desenvolvia, quando acabar tudo isso, o que você vai fazer? Quando você não tiver mais recurso para trabalhar com as pessoas? Ele diz: eu diminuo o número de pessoas. Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que me vem à mão para fazer. Eu não vou estar me preocupando demasiadamente como se eu tivesse que controlar tudo. A gente não tem o controle, nem Deus quer que a gente se preocupe desse jeito. Nós temos que fazer o que vem às mãos para fazer. Veio para você 5 talentos, desenvolva os 5 talentos. Veio 2, desenvolva os 2. Veja, nós tivemos momentos de tranquilidade antes e nós trabalhamos diante de um momento de tranquilidade. Agora estamos passando por um momento mais
turbulento, questão de saúde, questões financeiras, tudo isso que envolve e afeta a igreja também. O que a gente faz? Trabalha com aquilo que tem, percebe? Então nós trabalhamos com aquilo que nós recebemos. Faça o seu melhor com aquilo que você recebe da parte do Senhor. Por quê? Porque nós confiamos que Deus é o Senhor de tudo, né? Não pode ser diferente, né? Que refletissem suas más obras a fim de se arrepender e se santificar. Veja que aquele momento também deveria ser o momento em que a igreja refletisse aquilo que ela estava fazendo de errado. É a igreja de Laodiceia, né? Nós até lemos quando ele exorta, vocês não são nem quentes nem frios, são mornos, né? Então ele, versículo 19 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então veja que a igreja também deveria refletir para ver se sua vida está boa. E nesses momentos, inclusive, a igreja está preocupada com voltar, tudo. Nós temos que estar sempre cultuando ao Senhor. Mas eu tenho me preocupado com um ponto. De que adianta simplesmente voltar, só por voltar? Será que a perspectiva de Deus é essa? Não, eu quero que vocês façam culto, porque, de fato, eu estou ansioso por isso. Né? Nosso papel é adorar a Deus. É uma ordenança. Toda a criação adora ao Senhor. Sim. Mas Deus não está ansioso, como se fosse assim, tem que voltar logo, tem que voltar logo. Oi, tem que voltar logo. De modo algum. A perspectiva divina é diferente. Se Deus está olhando para essa geração e vendo que até o culto, inclusive, é dado de forma errada, inclusive não forma no sentido de modo apenas, também. Mas pensando, por exemplo, alguém vai para um culto e vamos pensar, numa igreja que faz um culto cristocêntrico, tudo direitinho, mas a pessoa vai para o culto e fica no celular. Fica olhando para as paredes, para o teto, aquela coisa toda, conversando. Está numa igreja que está tudo direitinho, liturgicamente, mas as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Então percebe que quem disse que Deus quer isso? Quem disse que Deus está satisfeito? Ou ansioso? Tem que liberar logo tudo? Não. Tenha certeza que Deus tem uma perspectiva diferente. Deus, nesses momentos, nos adverte. Olha, não estou gostando. Não é desse jeito. Eu não quero isso. Ah, mas a gente tem a obrigação de fazer. Sim, eu sei. E por isso mesmo, eu é que estou impedindo vocês. Porque eu não estou gostando. É isso que eu percebi, que as pessoas não têm uma percepção divina. Estão apenas numa percepção humana. Ou seja, eu e meu dever, é verdade. Mas na percepção divina, como é que Deus está olhando para a situação? Para quê? Para que eu possa observar o problema e corrigir. Então, se não corrigirmos, isso pode até durar muito mais do que a gente pensa. Ou seja, as igrejas nesse momento deveriam pensar, será que a gente está vivendo um cristianismo autêntico, um cristianismo bíblico, um culto agradável a Deus? Não é a ansiedade por começar a fazer os cultos, é a ansiedade, ou o desejo, melhor dizendo, por fazer do jeito certo. É até mais importante. Por quê? Porque senão não adianta. Vai ser apenas uma programação local de pessoas que estão ali porque gostam de estar junto. Então, não é isso. Então a igreja tem que pensar, refletir, se nesse momento não há algo para ela mudar, algo para ela aprender, algo que precisa ser corrigido. A igreja precisa refletir. Também, eles precisavam glorificar a Deus com a vida. E até se necessário com a morte. Veja que, diante da luta, a igreja precisa estar pronta para isso. Olha, glorifique a Deus com a vida. Ah, mas o negócio apertou, então com a morte. Isso, inclusive, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, ele diz, Senhor, quando nos livrará disso? Quando se completar o número dos que vão morrer como vocês morreram por meu nome. Então, Deus tem propósito. Puxa, quem é que gosta de ouvir isso? Senhor, se você ora, Senhor, me livra disso. E Deus diz assim, não, eu tenho outros propósitos. Eu tenho outro caminho para você. Ninguém gosta de ouvir isso. É verdade. O apóstolo Pedro glorificaria a Deus com a morte. Ele está lá no Evangelho segundo João. O apóstolo Paulo também. E o Espírito Santo revela cadeias e tribulações até a morte dele que iriam alcançá-lo. Uma longa jornada. Ninguém gosta de ouvir. Puxa, Deus me disse que agora eu vou ter que sofrer por amor a Ele. Que mensagenzinha difícil. É verdade. Mas é verdadeira. É real. Você encontra isso no Novo Testamento. Mensagens direcionadas para pessoas que deveriam glorificar a Deus com sofrimento. E a igreja precisa estar pronta para isso. A igreja precisa estar pronta para glorificar a Deus diante de lutas, sofrimentos, tribulações. Então, isso também é importante a igreja refletir. E a igreja precisa olhar para o Senhor, mantendo firme e forte a esperança da vida eterna. Ou seja,
nesses momentos de dificuldade, a gente é chamado a atenção para, olha, nossa esperança não está aqui. Está vendo que não está aqui? Nossa esperança é a vida eterna. E o problema, ele chama a nossa atenção. Porque quando tudo está bem, a gente gosta, né? Quem não gosta de ter todo o conforto, todas as coisas boas, todo o prazer do mundo e vai caminhando. Eu sou cristão, tem tudo, tem tudo. E aí a gente tende a se acomodar. Olha, estou servindo ao Senhor, mas já me acomodei a essa vida, as coisas. Jesus nem precisa voltar logo. Certa vez eu ouvi isso de uma pessoa. E inclusive cheguei, há muito tempo atrás, na minha adolescência, juventude inicial lá, a passar por um momento que isso para mim marcou tanto que nunca mais eu esqueci. Um momento em que eu estava me sentindo tão bem, como cristão inclusive, mas com as coisas que Deus havia dado, que eu percebi no meu coração, por um momento, que eu não tinha desejo, anseio ou pressa de que Jesus voltasse. E já vi alguém falar isso para mim também, em certo momento de sua vida. Veja que momentos bons, eles são perigosos, porque eles acomodam a gente. Aquilo me marcou tanto que eu me senti profundamente angustiado ao perceber tal sentimento em meu coração. E o momento difícil, ele nos mostra, ele nos lembra constantemente, nossa esperança não está aqui, mas está na vida eterna, está em Cristo Jesus. E a igreja precisa olhar para Ele, para o Senhor, e manter firme e forte a sua esperança. Portanto, em momentos difíceis como esse que você está passando, a igreja precisa confiar em Deus. Deus é Senhor, é soberano, é sobre tudo e todos nesse momento, ou só nos momentos bons. Veja então que o Senhor está no meio da igreja e tem, inclusive, os mensageiros dela em sua mão. Deus fala para a igreja e quer que ela escute e confie nele. Você tem feito isso? Então, nosso desejo é que você reflita nesse curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, um pouco sobre a importância da igreja estar sabendo vivenciar momentos difíceis. Momentos em que ela precisa lembrar que o Senhor ainda está no meio dela, de que a mensagem que ela ouve, quer boa, quer ruim, ainda é a mensagem dele quando transmitida com fidelidade, e que, portanto, ela deve confiar e continuar servindo ao Senhor e vivendo para a sua glória. Faça isso, porque o Senhor, nosso Deus, com certeza está no controle de todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tua palavra graciosa, teu poder para a salvação, pela certeza que o Senhor é Deus e está no controle de tudo. Não há outro igual a ti. Ajude-nos a viver para ti, ajude-nos a alegrar em ti, ajude-nos a viver para a tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus então abençoe a todos e uma boa semana para vocês.